Bom dia, meus queridos alunos. Estamos de volta, que bom, muita alegria. Saudade de vocês, professor César Robério, seu professor de História do canal Educação, tá certo? E vejam que hoje, né, preste bem atenção, que o nosso assunto hoje, vamos tratar sobre a Revolução Russa de 1917. Na verdade, galera, são duas revoluções, né, é plural, não é singular, porque nós tivemos todo um processo revolucionário que nós vamos trabalhar nessa nossa aula de hoje. Espero que vocês todos estejam bem, né, com saúde, tá certo? E, lógico, focado no estudo, dedicados ao nosso estudo, tá? De história. Vamos lá? O que vamos trabalhar hoje, pessoal? Olha aí. Olha os objetivos do conhecimento aí na sua tela, Revolução Russa. A habilidade que nós vamos trabalhar é identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico. Deixa eu dizer que eu para vocês. Olha, com a eclosão da Revolução Russa de 1917, houve um impacto, né, no mundo todo, não resta dúvida. Por quê? De que maneira, professor? Porque, de um lado, vamos ter países, grupos, pessoas, interesses no sentido de combater a Revolução Russa, tá? No sentido de derrotar a Revolução Russa. E do outro lado, nós vamos ter pessoas, movimentos, tá certo? Entidades, instituições, partidos que vão se organizar no sentido de divulgar as realizações, né, da Revolução Russa e procurar impactar, empreender algo semelhante nos seus respectivos países. Mas deixa eu dar aqui um bom dia especial para Daniela Coelho, para Maiara Amorim, para o Rivanildo Rodrigues, para o Anderson Souza, de Queimada Nova. Muito bem, galera. Suzana Dias, né, já comentei, e Camila Souza, né, todos bem-vindos. No IPTV, estou vendo aqui Canavieira, Eliseu Martins, Francisco Aires, tá? Ou seja, todo mundo, São João do Divino também está conectado, tá certo? Beleza, muito bem, Daniela. Bom, quais são os objetivos? Os objetivos da nossa aula de hoje, tá? Identificar os fatores que resultaram na Revolução Russa de 1917, tá certo? Porque o que foi que desencadeou, o que foi que impulsionou, o que foi que resultou na Revolução Russa de 1917? Você vai ficar sabendo disso tudo na nossa aula de hoje, tá certo? Bom dia para Nicole Lima de Souza, Thaís Marques, tá conectada, né? Que legal. Estamos juntos aí nessa espaçonave da aprendizagem, que é o canal Educação, Aqui você fica ligado, tá certo? Aqui você aprende. Bom, e também nós vamos, né, na sequência dos objetivos, compreender as fases do processo revolucionário, tá certo? O russo, de 1917, destacando o envolvimento dos segmentos sociais, tá bom? E na sequência nós vamos responder questões, porque não adianta ficar só vendo a teoria, sem respondermos as questões, tá legal? Anselmo, bom dia, Paulo Henrique, bom dia a toda a galera. Bom, mas vamos iniciar a nossa aula, e sempre dessa forma, com um pensamento, tá? Com um conjunto de ideias que nos motivam, que nos estimulam, tá certo? A seguirmos, digamos assim, determinados, tá? Em atingirmos os nossos objetivos. Trago hoje para vocês, tá, o pensamento desse tenista norte-americano, já falecido, né, o Arthur Ashe. Ele diz o seguinte: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Olha que legal. Quantas pessoas neste mundo nós conhecemos, né, que ficam parados, eles não começam a fazer nada. Ah, porque falta isso, falta aquilo, amanhã, depois de amanhã. Que onda é essa, meu irmão? Olha que coisa interessante. Olha o pensamento desse cara, desse tenista. Comece onde você está, tá bom demais. Use o que você tem ali próximo de você, como recurso, como ferramenta e tal, e faça o que você pode, meu irmão. Se você fizer o que você pode, não tenha dúvida que você vai atingir seus objetivos, tá certo? Esse cara, além de ser um grande tenista, né, ele militou fortemente na defesa dos direitos dos afrodescendentes nos Estados Unidos, tá certo? Ok? Depois dessa ideia motivadora, nós vamos em frente. E, primeiro, dá uma olhadinha nesse mapa. Olha a vastidão do Império Russo, meu irmão.
Hoje nós temos a Rússia, o país, né? Olha só, a sequência foi essa. Nós tínhamos, antes da Revolução Russa, em 1917, nós tínhamos o Império Russo, essa imensidão que está aí na sua tela, tá? Com a Revolução em 1917, o que acontece? Na sequência, depois nós vamos ver isso, outros povos ali próximos foram incorporados, deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Mas, com a desintegração da União Soviética, deu origem a vários países, dentre eles a Rússia, né? Estou fazendo esse comentário para você se localizar na linha do tempo, tá bom? Mas o Império Russo, este que nós estamos vendo, às vésperas da Revolução de 1917, era imenso, era enorme, tá certo? Olha esse mapa, cara. Né? Então, mesmo nós, aqui no Brasil, é um país de dimensões continentais, mas é preciso destacar a imensidão do Império Russo. Olha, você, para aprender história, há necessidade de você lidar muito bem com mapas, com a questão da cartografia. Para que, professor César? Para que essa história de mapa? Não é só na aula de geografia, não? Não, meu irmão. Não, minha irmã, pelo amor de Deus. Olha, o lance do mapa é para você se localizar no espaço. Olha só os limites do Império Russo. Olha a imensidão do Império Russo, tá? Dimensões continentais. Bom dia, boa tarde para Gabriel Ferreira, também está conectado, acompanhando nossa aula. Seja bem-vindo. Bom dia, grande Gabriel Ferreira. Então, veja só. Limitando aqui com o Império Alemão, né, o Império Russo, você depois dá uma olhadinha lá no site do Canal Educação, na plataforma do Canal Educação, logo, em breve, vai estar disponível o PDF da aula de hoje. Você faz o download, vai lá criando umas pastazinhas no teu celular, no teu computador, e vai salvando esses PDFs, para você fazer uma revisão depois. Olha só os limites do Império Russo. Com o Império Alemão, né? Com o Império Austro-Húngaro, com a Romênia, com a Bulgária, com o Império Otomano, com outros impérios, tá certo? Então, veja bem, até para administrar um império desse tamanho, era uma loucura, cara. Com todas as limitações tecnológicas do século passado. Mas nós não vamos entender direito o que aconteceu em 1917 na Rússia se nós não fizermos uma retrospectiva, né? Se nós não olharmos um pouquinho para trás, como é que era o governo na Rússia, né? Quem é que tinha poder, como é que a sociedade era tratada, como é que era a economia, tá certo? Vamos procurar olhar agora para o Império Russo nessas vésperas da Revolução que aconteceu em 1917. Vamos primeiro fazer referência ao imperador Pedro, que ficou conhecido como Pedro o Grande. Olha na sua tela. Ele vai reinar, né, de 1682 a 1725, aquele império imenso que você viu no slide anterior. E esse cara, ao chegar ao trono, né, é a monarquia. A monarquia com assim naquele perfil absolutista, né, com muita concentração de poderes. Tá legal? Nesse tempo aí, né, final do século XVII, começo do século XVIII, monarquias absolutistas, tá, não era apenas, digamos assim, algo observado só na Rússia, né? Não. Era algo também que na Europa como um todo. Depois nós vamos ver que vão acontecer revoluções na Europa, como, por exemplo, a Revolução Puritana e Gloriosa, tá, em que a burguesia na Inglaterra ela vai chegar ao poder, tá, e vai manter ali a monarquia constitucional. No caso da França, 1789, já no final do século XVIII, tá? A inglesa, a Revolução Burguesa na Inglaterra é no século XVII, né? Já na França é século XVIII, tá? Então veja que isso era algo que acontecia na Europa como um todo. Daniela Coelho, bom dia, Daniela. Nós vamos ter 2 aulas, viu, Daniela? São 2 aulas, exatamente. Daniela Coelho, Valéria Coelho, ok? Bom, e o que esse cara queria, esse Pedro Grande, professor César? Olha, ele começou a se movimentar no sentido de modernizar a Rússia. A Rússia era um país muito atrasado, era um país semi-feudal. Então esse cara se empreendeu em industrializar, em modernizar o seu país, tá certo? Mas, inclusive, nessas relações de poder,
né, no diálogo com a Igreja Ortodoxa, ele vai submeter a Igreja Ortodoxa e vai instituir um grande exército já preocupado com a defesa dele. Na sequência, vamos dar destaque para Catarina II da Rússia, né, olha só, também é século XVIII, avança o processo de modernização na Rússia, e um detalhe interessante, essa rainha, a Catarina, ela vai se aproximar dos filósofos da Ilustração. Eu estou me referindo ao Iluminismo, né? Lembram? Montesquieu, Rousseau, Voltaire, os filósofos franceses do Iluminismo. Então, teve aí, né, digamos assim, um diálogo, porque não plenamente, porque se fosse, iria acabar com a monarquia. Ela é considerada, que depois ficou classificado, como uma déspota esclarecida. O que era tido como uma déspota ou um déspota esclarecido? Era aqueles monarcas, ou aquele chefe de Estado, né, que empreendia, incorporava somente alguns princípios do iluminismo, não todos, tá? Dava ali um verniz de modernismo, né? No caso de Portugal, por exemplo, nós tivemos o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é considerado também, assim como a Catarina II da Rússia, um déspota esclarecido. Déspota porque tinha muitos poderes, governava com plenos poderes. Esclarecido tem a ver com a Ilustração, tem a ver com a questão, né, das ideias que eram muito apegadas ao racionalismo, tá certo? Vamos aqui para a tela. Então, ela apoiou os enciclopedistas, que são exatamente os iluministas, né, porque eles vão divulgar uma enciclopédia, um conjunto de obras, vários volumes que tinha artigos sobre ciência, né, sobre filosofia, sobre política, sobre história, sobre economia. Então, ela vai apoiar, ela vai estimular as manufaturas, estabelecer o ensino científico e a pesquisa, além de favorecer os estudos de matemática, tá? Então, procurou dar ares de modernidade. Aí você diz assim, professor, por que vai ter revolução no país desse, pelo amor de Deus? Um país que a rainha está investindo na educação, tá certo? Na modernização, na industrialização. Ah, meu querido, minha querida, veja bem, você deveria perguntar assim, e o povo? Como é que está a condição de vida do povo? Na Rússia, eles têm alimentação, têm moradia, têm emprego? Espera aí, é isso que a gente vai vendo aqui na sequência, a situação da sociedade, tá bom? Alexandre II vai governar a Rússia de 1855 a 1881. Olha, que nós estamos no século XIX. Nestas alturas já não tem mais monarquia absolutista na França. Já tinha acontecido a Revolução Francesa, tá certo? Foi no final do século XVIII, século anterior. Então, o Alexandre II, aproveitando-se da fragilidade do Império Chinês, invadiu a região de Vladivostok em 1860. Ou seja, o Império Russo adota uma postura agressiva, expansionista, tá? De invasão ali, né, do país vizinho, da China. Internamente, em 1861, o Alexandre II aboliu a servidão e instituiu o trabalho assalariado em larga escala, algo que não havia na Rússia naquela época. Estabeleceu conselhos, os Estovsky, está na sua tela, responsáveis pela participação política nas terras russas. Ah, que legal, professor. Calma, mas tutelados pelo czar. Quem é esse cara, o czar? É ele. O Alexandre II é o czar. É assim como os russos chamavam os seus reis, seus imperadores, czar. Você pode encontrar também alguns textos nas avaliações da vida como um Tzinho, né? Czar, ou então czar, com C, tá? Aparentemente, a Rússia caminhava para uma ocidentalização no âmbito político. Veja bem, aparentemente, porque na prática não era isso que estava acontecendo. Não era isso que estava acontecendo. Então, porque se fosse encaminhar nesta ocidentalização no âmbito político, aí teria que garantir direitos para a sociedade russa. E é isso que acabou não acontecendo. O que é que vai resultar isso tudo, pessoal? Olha aí. Diante da resistência do czarismo, a uma maior abertura e ao reconhecimento das minorias, grupos se organizaram em boicotar o Império Russo com ações terroristas, tá? Violência extrema. E aí um grupo anarquista, denominado Liberdade do Povo, assassinou o czar em
1881. Veja bem, aí nós estamos aí um pouquinho antes da Revolução Russa de 1917, mas em 1881, um czar acabou sendo morto, né, por czar Alexandre, né, porque ele não atende às reivindicações de uma maior abertura democrática, de uma maior participação da sociedade, tá certo? Ok? Então, resulta na morte do czar Alexandre II. O trono não vai poder ficar vago, alguém vai ter que assumir. Quem é que assume? Alexandre III. Ele que vai reinar no Império Russo de 1881 a 1894. Contudo, como está na sua tela, a esperada abertura política não aconteceu. Mas a abertura econômica foi encaminhada. Como é assim, professor? Não tem abertura política, mas tem abertura econômica. Exatamente, vamos comentar. Abertura política no sentido de respeitar, de garantir, de assegurar direitos de liberdade de expressão, né, para o povo russo, tá certo? Direito à propriedade, tá? Direito, digamos assim, de você transitar livremente, de você manifestar livremente o seu pensamento. Isso aí não avançou não, com Alexandre III. Por outro lado, em termos de economia, houve fortes investimentos na industrialização. Veja bem, ferrovias, lembra do mapa? Logo no início da aula, Império Russo, imenso. Então, era necessário a construção de ferrovias. Nós tivemos, durante o reinado de Alexandre III, a Transcaspiana e a Transiberiana, né, foram iniciadas nesse período, com capitais e tecnologia da França e da Inglaterra. Rapaz, cadê a grana? A Rússia não tinha. Cadê a tecnologia para fazer essas ferrovias? A Rússia não tinha. Tiveram que recorrer a quem? A França e a Inglaterra, tá? E isto vai gerar uma certa situação de desconforto na Rússia, né? Por quê? Porque apesar do tamanho enorme, apesar da riqueza do Império Russo, havia limitações no campo tecnológico, fazendo com que este gigante, né, o Império Russo, tivesse que recorrer ao capital e à tecnologia estrangeira, tá bom? Então, a indústria siderúrgica foi instalada ao lado de uma ampla indústria têxtil. Capital internacional, não é capital russo, não é tecnologia russa, tá legal? A industrialização russa, galera, vai acontecer tardiamente. Por que, professor, tardiamente? Sim, porque veja bem, nós estamos em que século? Né? No finalzinho do século XIX, 1881, quando ele assume o trono, o Alexandre III, vai ficar até 1894, finalzinho do século XIX. A Inglaterra, desde o século XVIII, 1700 e tanto, que já vinha se industrializando. A Inglaterra foi pioneira nesse processo de industrialização. Tá legal? A Inglaterra foi pioneira. E esse processo vai se expandir. Mas na Rússia, chega tardiamente e chega dessa forma. A Rússia dependendo da tecnologia do capital estrangeiro. Tá? Ao contrário da Inglaterra, ao contrário da Bélgica, da Alemanha, esses outros países, que eles se desenvolveram com capitais da França, né? Que eles se desenvolveram com capitais próprios. Tá legal? Mas a Rússia não, teve que recorrer à capital externa. Bom, a industrialização russa acontece tardiamente, mas trazia consigo o quê? Novas demandas sociais, a dos operários. Veja só, Guilherme. Guilherme, Renan, o Guilherme está dizendo que em relação ao som que está alto. Renan, veja se é no seu aparelho, aí pode ser no seu celular, no seu computador, porque o áudio tá ok, né? Tá ok. Dá uma olhadinha aí no seu equipamento. Mas vamos lá, Guilherme. Olha, se por um lado, algumas partes da Rússia se industrializava, não era, lógico, de forma homogênea, né? Bem pontual, bem localizado. Agora, o que acontece? Surgem novas demandas sociais, porque esses empresários estrangeiros, lógico, eles não vão trazer da Inglaterra operários, eles não vão trazer da França operários, eles vão contratar operários russos, e vão pagar mal para danar, viu? Vão pagar de uma maneira péssima. Resultado, nós vamos ter insatisfações dos operários, porque eles não vão aceitar muito tranquilamente, trabalhar muito e ganhar pouco, né? Porque lá no país de origem deles, o que acontecia?
já tinha um movimento sindical organizado, já tinha acontecido greves, já tinha acontecido uma série de reivindicações que faziam com que lá na matriz, né, lá na Europa, eles pagassem um salário, digamos assim, razoável. Quando chegava na Rússia, aí é aquela bagaceira, né? Aí pagava bem menos do que pagavam nos países europeus. Na sequência, vamos ter quem? Nicolau II, esse que vai ser o último imperador da Rússia, né? Rei da Polônia e grão-duque da Finlândia, também conhecido como São Nicolau, portador da paixão pela Igreja Ortodoxa Russa. Oficialmente ele é chamado Nicolau II, imperador e autocrata de todas as Rússias. É este czar, né? É este imperador, o Nicolau II, que vai, digamos assim, enfrentar a Revolução Russa, tá? As duas revoluções. E vai terminar de forma trágica, como nós vamos estar vendo no decorrer desta aula, tá legal? Nicolau II, né? Bom, dito tudo isso, eu creio que a gente já pode, então, entendido como é que era essa sequência de monarcas com muitos poderes na gelada Rússia, lá do finalzinho do século XIX, começo do século XX. Vamos agora olhar para as pessoas. Olha essa imagem. Olha essa imagem, uma fotografia da Rússia do século XIX, tá? Você observa pelo semblante, né, dessa senhora, dessas crianças, né, eles estão assim assustados. Podemos facilmente deduzir que não estão sendo bem alimentados, né? A maioria da sociedade na Rússia era explorada, era maltratada, trabalhava muito e ganhava pouco. Ganhava pouco ou não ganhava nada. Tá? Não tinha terras para plantar, sempre dependendo de outros que tinham terra. Tá legal? Então, assim, galera, ó, falta de liberdades era algo que é clássico na Rússia do século XIX. Nós estamos vendo aqui um caldeirão de insatisfações na Rússia que vai acabar resultando na revolução. O povo está insatisfeito, a maioria estava insatisfeita. Quem é que estava satisfeito na Rússia? Uma parcela muito reduzida, né, da elite russa, pessoas ligadas à nobreza, né, a família do czar, pessoas que trabalhavam perto do czar, próximo dele, os burgueses, alguns comerciantes na Rússia, tá? Mas nem os burgueses mesmo estão muito satisfeitos. Por quê? Porque eles estão vendo que quem está tendo mais privilégios, quem está ganhando mais nessa história toda, é exatamente os banqueiros e os industriais, né? A burguesia russa ficava ali, né, de lado. Bom, no campo, no interior, na zona rural, na Rússia, reinava uma forte tensão social, uma situação de instabilidade, devido à grande concentração de terras nas mãos da nobreza. Ou seja, era muita terra na Rússia, muita terra nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas com pouca ou nenhuma terra. Então, meu querido, minha querida, isso vai resultar em tensão social, tá legal? Em muitos lugares, né, como está colocado na sua tela, em muitos lugares continuava ainda, galera, pasmem, ainda continuava com um sistema de produção feudal. Lembra do feudalismo? Você já estudou, que eu sei. Feudalismo, Idade Média. Mas feudalismo na Europa, galera, é algo do século V, né, do ano 400 e tanto, que no século XV já não tinha mais feudalismo na Europa, século XV, e nós estamos aqui no século XIX, 400 anos depois. Ou seja, esta situação de miséria, de pobreza, de desigualdade social, na Rússia continuava, tá? Sobretudo na zona rural, tá? O regime czarista, que o Nicolau II é quem está na frente do trono, esse último que nós estamos falando dele, o regime czarista reprimia a oposição e a Okhrana, que era a polícia política na Rússia, Okhrana, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Aí, Guilherme, Ana Vitória, Valéria, Daniela Coelho, Vanusa Coelho. Aí, meus queridos, minhas queridas, vejam bem, o governo czarista controlava os formadores de opinião. O ensino, o professor não podia falar nada, né, em relação ao czar, a forma como o czar governava, as desigualdades sociais, nada. A imprensa, os jornalistas não podiam fazer nenhum tipo de crítica, de questionamento, estava tudo proibido. Censura braba. E os tribunais? Quando chegava para julgar uma criatura dessa, ligada ao czar,
né, próximo dele, né, ninguém dava importância, né? Ninguém dava importância. Então veja que a Ucrânia, essa polícia política, né? Por que polícia política? Porque acabava perseguindo as pessoas, né, que faziam algum tipo de oposição, de questionamento, né, que manifestava as insatisfações em relação ao czar, tá bom? Então é um regime, é uma situação muito tensa, porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão mal empregadas ou desempregadas, tá certo? E não podem dizer nada. E não podiam manifestar livremente a sua opinião. Isso é um caldeirão revolucionário. Milhares, não foram poucas não, milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenado por crime político. Olha essa imagem aí na sua tela. Essas pessoas aí, olha o gelo, olha a neve, né? Então, assim, no norte do Império Russo, baixas temperaturas, lugar muito frio, né? Inóspito. Então, aquelas pessoas que faziam oposição ao czar, que não aceitavam aquelas barbaridades todas, eles prendiam e condenavam, mandavam para a Sibéria. É o exílio. Não iam porque queriam, não. Iam forçados, iam obrigados. Olha a imagem aí. Então, milhares de pessoas eram presas e enviadas ao exílio na Sibéria. Matar alguém? Não. Roubar alguém? Não. Qual é o crime? Crime político. E o que é o crime político, professor? É de fazer oposição, de fazer questionamento, de não aceitar, é de não concordar. Tá legal? Então tá aí, rumo à Sibéria. Olha essa imagem, cara. Capitalistas de latifundiário mantinham um domínio sobre os trabalhadores urbanos. Muito bem, Renan. Os trabalhadores urbanos e rurais, tá certo? Ou seja, era uma situação de exploração e de dominação, cara, tá? Então veja que isso tudo é que nem uma panela de pressão. Se não tinha uma válvulazinha ali para ir liberando aos poucos, chega uma hora, puf, a tampa vai lá para o telhado, né? Então você tem aí milhares de pessoas sendo submetidas a condições de exploração, de maus tratos na Rússia no início do século XX. E essa galera, lógico que ele vai dar os pulos dela. Olha só, no governo do czar Nicolau II, aquele cara que a gente falou há pouco, a Rússia acelerou seu processo de industrialização. Com o capital russo? Não, não, não. Olha só, aliada ao capital estrangeiro. Ou capital, grana, que vinha da Inglaterra, ou da França, da Alemanha, enfim. E aí os operários? Os operários concentraram-se em grandes centros, como Moscou e São Petersburgo. Então, assim, gente, a Rússia era um país de contrastes, né? Tinha ali a zona rural, o campo, o interior, ainda muito atrasado, né? Ainda não, muito semelhante ao feudalismo, né? Enquanto isso, alguns centros muito modernos, muito industrializados, como era o caso de Moscou e São Petersburgo. Mas as condições de vida pioraram, como a fome, o desemprego e a diminuição do salário. Olha essa imagem, você está vendo aqui um cartaz na Rússia, mostra ali atrás uma indústria, você está vendo, né, as chaminés, e ao redor da indústria sai uma cobra, um monstro, né, um dragão, né, como se estivesse destruindo os operários. Não, os operários, aliás, a indústria não é vista assim como uma oportunidade de trabalho, melhoria de qualidade de vida, tá certo? Então veja você, que havia uma situação muito hostil, né, da parte, né, dos industriais em relação aos operários. E os operários, se você puder observar, eles estão aí, olha só, eles estão lutando, enfrentando esse monstro, né, como se que está ali saindo da indústria. Ah, pessoal, então veja que é uma situação de, digamos assim, indignação. Entenda que essas indústrias pagavam, né, um salário irrisório, sobretudo se comparado lá com as matrizes deles, na Inglaterra, na Alemanha, na França, né, tá certo? Então, o que poderia ser uma condição de melhoria de vida, né, para esses operários russos, pelo contrário. Isso tudo, inclusive, viu, galera, nos faz lembrar o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, mas há 100, 200 anos atrás, desse contexto nós estamos estudando aí, Revolução Industrial, né? Na sequência você vai ter o quê? Exploração do trabalho feminino, exploração do trabalho infantil, né? Jornadas de trabalho extenuante,
péssimas condições de trabalho, as fábricas eram insalubres, eram perigosas, muito acidente de trabalho, as pessoas se acidentavam frequentemente e não tinham nenhum tipo de indenização, né, digamos assim, um amparo se ficassem inválidos, tá certo? Então, essa situação ela vai acabar se reproduzindo na Rússia, tá? Isso tudo gera reação, galera. Esse povo tem limite para tudo, né? Para aguentar essa opressão toda, tá? Bom, e aí a burguesia, olha só, a burguesia na Rússia também não estava satisfeita não, viu? Não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. Então, assim, galera, ó, por um lado nós tínhamos o quê? Na Rússia, início do século XX, camponeses, pessoas que moravam no interior da Rússia, não tinham terras, estavam passando por muitas dificuldades, né? Fome, braba. Na cidade, operários que não estão trabalhando na indústria, mas estão tão insatisfeitos com o salário que recebem, né, que a qualquer momento pode também se rebelarem. Mas não eram só trabalhador e camponeses não. A burguesia, né, alguns pequenos e médios comerciantes, né, também ficavam insatisfeitos, porque estavam vendo que eles não estavam se beneficiando de nada do governo do czar, tá legal? E que o próprio czar acabava favorecendo mais quem? Aos banqueiros e aos grandes empresários. Aí então eles disseram, olha, tem alguma coisa errada, ou está tudo errado aqui. Porque assim, gente, olha, veja bem, quando você perguntar, tinha alguém que estava gostando dessa situação toda? Já disse no início da aula e vou repetir. É lógico que sim, que uma parcela pequena que se beneficiava dessa situação toda, para eles estavam de boa, se dependesse deles não mudava nada, né? Os caras estavam ganhando, sobretudo esses que estão na sua tela, os banqueiros, os grandes empresários, aqueles que tinham parceria com as indústrias estrangeiras, o próprio czar, né? Então não era problema para eles, nada do que estava acontecendo. Ocorre que essa galera que está bem, muito obrigado, era uma minoria, meu povo. Né? Então, eles não tinham como tampar o sol com a peneira, fazer de conta que não existia uma situação de miséria, de pobreza da maioria, né? Da maioria do povo na Rússia. E é nesse contexto que grupos vão se organizando contra o czar. Nós vamos ter os bolcheviques e os mencheviques. Em russo, bolchevique, numa tradução aí para o português, bolchevique seria a maioria, né, desses oposicionistas. Enquanto isso, menchevique, uma minoria, tá? Quem era, cada qual tinha uma ideia. O que eles tinham em comum? Tanto bolcheviques como mencheviques, eles eram contra o czar, eram contra o czarismo e reivindicavam mudanças na Rússia, tá? Ocorre que, no caso dos bolcheviques, liderados por Lenin, inclusive está bem aquele na foto, esse aqui é o Lenin, ele está bem aqui no centro, né? O Lenin, tá certo? Vladimir Ilyich Lenin, dando aqui um destaque para ele é um líder dos bolcheviques. Enquanto os bolcheviques defendiam a luta armada, luta revolucionária para chegar ao poder, dizia o seguinte, quer saber? Esse czar, Nicolau II, ele não vai sair do trono, sair do poder, se não for na base da bala. Então, eles defendiam a luta armada. Enquanto isso, os mencheviques, liderados por Plekhanov, né, defendiam uma ideia evolucionista. Então, veja bem, aqui seria uma ideia revolucionária e aqui uma ideia evolucionista, de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, nada de bala, né? Através de eleições. Nós vamos lançar nossos candidatos e aí, num belo dia, nós vamos conseguir eleger, né, o governante. Então, veja que há uma diferença em relação à forma de se chegar ao poder. Repetindo, para os bolcheviques, eles só viam um caminho, luta armada, né, revolução, bala. Já os mencheviques, não, calma, esse negócio de bala não é bom não, vai morrer gente, tem sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar candidatos, vamos concorrer às eleições, e uma vez chegando no parlamento, né, as pessoas que votaram no nosso candidato é porque eles são contra o czar, contra o regime czarista na Rússia, e aí, de uma forma normal, pacífica, sem bala, sem sangue, nós vamos
fazer a mudança, né? As mudanças que a Rússia precisa. Vocês estão entendendo? Então, de um lado, o bolchevique, luta armada, né? Do menchevique, pelas vias pacíficas, eleições. Grave esse nome, porque nós vamos ter duas revoluções na Rússia, viu, galera? Primeiro uma revolução menchevique, depois uma revolução bolchevique, tá certo? Fica ligado nisso aí para você não se perder. E aí, meus queridos, minhas queridas, em 1905 aconteceu uma tragédia na Rússia. Ficou conhecido como Domingo Sangrento, cara. O que foi isso, professor? Olha essa imagem. Olha essa imagem que tem na sua tela, né? É um quadro, lógico, você vê que não é uma foto, mas procura representar o massacre que houve. Em 1905, um grupo de operários tiveram uma ideia. Gente, quer saber? A situação não está boa, né? Não está legal, não está. A maioria não está bem, né? Tá não. Vamos fazer o seguinte: vamos preparar um documento, né? Um abaixo-assinado, vamos pegar assinaturas, colocando as nossas reivindicações, mas tudo tranquilo, né? Sem arma, sem bala, né? E aí nós vamos entregar para o czar, para que ele leia esse documento, para que ele se sensibilize, para que ele resolva nos atender. Não é legal isso? Não é bom? Ah, que é legal. Pois vamos. Aí juntaram, né? Centenas de pessoas foram para o Palácio de Inverno, né, de São Petersburgo, uma das sedes do governo, que o governo tinha várias sedes, para entregar este documento para o czar. Como é que eles foram recebidos? A bala. Mais de 1.000 mortos, mais de 1.000 pessoas foram mortas, pessoal. Então, assim, foi algo assim de uma covardia enorme, algo muito desnecessário, não prezava nada disso, este povo não estava armado, né, de coisa nenhuma. Então, eles foram mortos covardemente pela polícia do czar. Ah, meu irmão. Aí o que vai acontecer? Isso em 1905. As pessoas vai aumentar o quê? A revolta, a indignação. Alguns que eram contra a luta armada, né, que apostavam mais na via pacífica, depois desse episódio, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, eles disseram: rapaz, quer saber? Não é com o czar Nicolau II, não adianta esse negócio de entregar papelzinho, não. Negócio de documento, reivindicação. Não, nós fomos lá levar um documento. O homem atirou, foi nós. Mataram mais de 1.000, assim, num dia só, num momento só. As pessoas correndo, assustadas, assombradas, né, desarmadas. Não houve nem condição de se defender e nem, né, de contra-atacar. E aí, meus queridos, o que é que vai acontecendo? Os que sobreviveram do Domingo Sangrento, uma parte deles, lógico, vão continuar acreditando nas mudanças por vias pacíficas, mas uma boa parte vai dizer: olha, quer saber? É luta armada mesmo. Nós vamos ter que enfrentar o czar na bala, né? Na violência. É assim que ele quer. Isso é muito ruim, porque vocês sabem que violência gera violência, né? Vira aí uma coisa sem fim, tá? Mas houve esse episódio do Domingo Sangrento. E o czar percebeu que não estava bom para ele a parada. O que ele faz? Diante da pressão revolucionária, o czar ele promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma. O que era a Duma? Era o parlamento. Fazia tempo que não tinha eleição para a Duma. O parlamento, com os deputados russos. Tá? E aí, a ideia do czar é o seguinte: dizer: calma, galera, pisei na bola com esse negócio de mandar matar aquele povo, né, no Domingo Sangrento, mas olha, vamos convocar eleições, vai ter eleições para a Duma, se candidatem, quem sabe vocês se elegem, algum representante de vocês, e vocês vão poder participar das decisões. Bom, dessa forma a Rússia torna-se uma monarquia constitucional, vai ter uma constituição, né? Então, embora o czar ainda concentrasse grande poder, tá? E o parlamento tivesse uma atuação bem limitada, tá? Esse parlamento, né, acabou sendo muito mais propaganda, marketing, né, político, vamos dizer assim, do czar Nicolau II, porque tem o parlamento? Tem, mas tem o poder limitado. Galera, ou dá poder ou não dá para esse parlamento, né? Porque no Ocidente não era assim, na Europa Ocidental. Os parlamentos eles tinham poder, sim, elaborar leis, né? De se contrapor aos excessos do poder executivo. Tá legal? Bom, vamos lá? E aí, meus queridos, o czar procurou o quê? A galera que está acompanhando, a Ana Vitória, né, o Guilherme, entendeu? O Dudu que está chegando agora. Veja bem, o czar ganhou tempo e organizou uma reação contra as agitações sociais e os soviéticos. O que é isso, professor? Soviéticos, olha, grave esse nome.
Sovietes eram uma espécie de conselhos populares, onde o povo participava, debatia, né, e tinha vez e voz. Eram os sovietes. Tinha sovietes nas fábricas, tinha sovietes no campo, nos bairros. Eram núcleos de poder, tá bom? Então o czar procura ganhar tempo com essa história de Duma. Ok. Bom, pessoal, no finalzinho da primeira aula, vamos resolver questões. Na segunda aula, continuamos com mais teoria, né, com mais conhecimento, e concluímos sempre com questões, porque eu acho que assim fica melhor. Antes eu trabalhava todo o conteúdo, só no finalzinho da segunda aula respondíamos questões. Agora estamos nos planejando dessa forma, que eu vejo que é bem melhor para você que está acompanhando a aula, né, assistir a parte teórica e, na sequência, a correção das questões. Nós temos esses 15 minutos que nos restam para o encerramento dessa primeira aula. Vamos analisar a questão. É o seguinte, galera, ó, vamos aprender a focar nas ideias principais, vamos grifar, tá? Procurar demarcar nas alternativas aquelas informações que fazem com que a alternativa esteja errada, né? Porque tão importante quanto você saber qual é a alternativa correta, é você também saber por que as outras 4 estão erradas. Não é legal? Porque no dia da prova você vai eliminando, né? Sobretudo naquelas questões que você tem alguma dúvida. Vamos lá. A Revolução Russa de 1917 derrubou o regime czarista, legal? E estabeleceu o socialismo no país. Assinale a alternativa correta em relação às medidas adotadas pelo novo governo. Vamos lá. O que diz a alternativa A? Com a abdicação do czar, estabeleceu-se uma aliança política entre os líderes do regime czarista e os dirigentes do governo provisório. Que tal essa primeira alternativa, alternativa A? Galera, até pela lógica você consegue eliminar algumas alternativas. Tem lógica, né? Um movimento revolucionário, fazer acordo, fazer aliança política, né, com o governo anterior, que eles estão derrubando, que eles estão substituindo? É lógico que não. Então, numa prova escrita, você vai interagindo, você vai grifando, sublinhando. Então, essa aliança política entre o governo czarista e o governo provisório, que foi instituído logo após a primeira revolução, faz com que essa primeira alternativa ela esteja errada, tá? Vamos para a segunda alternativa. Lenin, prisioneiro político exilado na Sibéria, lembra da história da Sibéria, que nós comentamos há pouco, né? Que era para onde o czar mandava, como uma forma de punição. Exatamente, eram condenados ao exílio forçado, a irem para a Sibéria. Opa, olha aqui, pessoal, aqui de Canavieira está muito ativo, né? Muito participando, está interagindo. O Adriano, a letra C, o Guilherme, a letra D. Vamos ver aqui, cara, vamos ver aqui. Olha só, o que diz a alternativa C? O governo, continue participando, viu? Continue participando, tá legal? Ok, o Enzo Lohan, Escola Israel, sou do Espírito Santo. Ah, meu irmão, pois seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, tá legal? Voltando aqui para a questão. O governo socialista colocou em prática imediatamente o projeto de reconstrução da economia, que ficou conhecido como a nova política econômica, ANEP. Não foi de uma forma imediata, tá? Por isso, nós vamos grifar imediatamente. Imediatamente não foi, né? Isso, eles primeiro vão chegar ao poder, vai haver uma luta, uma guerra civil na Rússia, Exército Branco, que vai defender os interesses do czar, né? Restabelecer o absolutismo do czar. O Exército Vermelho, mais ligado ao Trotsky, liderado por Trotsky, o Exército Vermelho, né? No sentido de consolidar as conquistas da Revolução na Rússia. E o que diz a alternativa D? A fase inicial, olha, interessante, ele está demarcando. A fase inicial do processo caracterizou-se pela alteração das leis dos direitos civis, pela anulação dos títulos de nobreza, o cara que era nobre deixou de ser, e pela separação entre igreja e Estado, que era unida, né, na época do czar, a igreja ortodoxa. Então, separou, né, com a Revolução Russa, pela reforma agrária, ou seja, divisão da terra, né, para a sociedade, para aqueles que não tinham terra, e pelo fim da propriedade privada, que passou a ser a propriedade coletiva, né? Então, a propriedade estatal. Veja só,
A alternativa D é correta. Parabenizando aqui ao Lucas, né, lá de Canavieira, está aqui no IPTV, participou o Guilherme também, né? Então a alternativa D é, de fato, a alternativa correta. Em relação àqueles que marcaram a alternativa E, porque, veja só, o que é que ela diz? No nível político, o governo revolucionário promulgou no mesmo ano, opa, está aqui o erro dela, ó, no mesmo ano, uma nova Constituição, tá? Que legitimou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos observar na próxima aula que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela só é constituída, né, após o início do processo revolucionário, não é, no mesmo ano, como está dito aí. Tá legal? Ok? Vamos para a próxima questão. O que é que diz a próxima questão? Sobre o contexto social da Rússia anterior à Revolução Bolchevique, né, de 1917, é incorreto. Ó, meus queridos, tenham muito cuidado com esse tal de incorreto. Incorreto, ou então pode aparecer na prova também, né, o exceto, né? Por quê? Porque isso aqui é uma malandragem que elabora questões. Cuidado, observe. Você vem respondendo uma série de questões que o cara pede para você marcar a alternativa correta. Marca a alternativa correta, marca a alternativa correta. Aí lá, no meio das tantas, ele bota lá, olha, assinale a incorreta. Ou então, as alternativas baixas estão corretas, exceto, aí 2 pontinhos, aí você marcar errado, tá? Ah, é uma bobagem? É bobagem, né? É bobagem, mas muita gente borra caiu nisso aqui, né? Por falta de atenção, né? Fica naquela pressa, aquela coisa toda, não lê direito. Mas vamos lá. Em relação à Rússia anterior à Revolução Bolchevique 17, é incorreto. Ou seja, nós temos que marcar a que está errada. Nesse caso, nós temos 4 alternativas corretas e somente uma está incorreta, que é ela que a gente deve marcar. Eu vou até mudar aqui a cor, porque eu estava botando vermelho, que estava errado. Vamos botar aqui de azul agora, porque eu vou destacar o que é que está correto, né? O que é que diz a alternativa A? A grande massa da população era camponesa, vírgula. Dá uma respirada. Até aqui? Não, até aqui tudo bem, tranquilo. Reflexo das condições econômicas sociais anteriores, havendo grande concentração fundiária nas mãos de poucos. Que tal a alternativa A? Corretíssima, né? A questão da desigualdade, né, em relação à propriedade da terra, né, no campo, tá bom? Eu vou marcar a alternativa A? Pelo amor de Deus, não. É para marcar a incorreta, então deixa ela quieta. Ela está correta, deixa quieta. Vamos para B. A industrialização, ela estava restrita, a industrialização, vamos grifar, estava restrita a poucas cidades, como, por exemplo, Moscou e São Petersburgo, e fora financiada, em grande parte, pelo capital europeu ocidental. Que tal a alternativa B? Também ela é correta. Nós não vamos marcar, não, porque nós temos que marcar errada, né? Então, a industrialização não era na Rússia como um todo, né, como nós vimos na aula de hoje, era bem localizada em grandes centros urbanos, como é o caso de Moscou e São Petersburgo, e não foram instaladas com capital russo, e sim com capital europeu, ocidental, Inglaterra, França, Alemanha, tá bom? Então deixa quieto. Alternativa C, apresentava uma burguesia forte, organizada, com um projeto revolucionário amadurecido que defendia, entre outros aspectos, a criação de uma república no lugar do governo czarista. Não, meu povo, nós não vimos isso. Pelo contrário, vou até grifar agora de vermelho como informação errada, tá bom? Nós comentamos no início dessa aula, tá certo? Que a parte da burguesia estava insatisfeita na Rússia, né? Porque havia uma série de privilégios para quem? Né? Para os banqueiros, né? O capital financeiro, e também para aqueles que eram ligados à indústria, ao capital internacional. Então a burguesia, não tinha essa burguesia forte e organizada na Rússia. Inclusive, o campo era dominado ainda por uma estrutura feudal, né? Feudal. Então, não tem sentido falar em burguesia forte organizada. E muito menos essa burguesia tinha um projeto revolucionário amadurecido. Não tinha. A burguesia ia levando, né? A situação não está nada interessante para os burgueses, mas também eles não vinham se organizando, né,
alimentando um projeto revolucionário de tomada do poder do czar, né? Estão insatisfeitos, mas não vinham discutindo, debatendo, planejando, né, uma forma de conquistar o poder na Rússia, tá bom? No início do século XX. Então, está errado. Burguesia forte organizada, está errado. Projeto revolucionário amadurecido, como também está errado a questão de que eles tinham a ideia de implantar uma república. Portanto, meus queridos, a alternativa C, ela é a alternativa errada, é a incorreta. Ela é que nós temos que marcar. Tá legal? Bom, vamos aproveitar aqui o embalo para nós aprendermos com a alternativa D e E vendo o que ela está correta. Então, está correta, mudar aqui, né, a cor da alternativa correta. O proletariado enfrentava péssimas condições de vida na cidade, fruto dos baixos salários, mas dispunha de um certo grau de organização política que possibilitava a sua mobilização. Belezinha, belezinha, está correto. Nós comentamos isso na aula de hoje, está lembrado? Em que aqueles operários, que trabalhavam nas indústrias, eles estavam muito insatisfeitos, trabalhavam muito e ganhavam pouco. E os empresários que vinham com a grana lá da Europa, eles começaram, quando viram a situação, quer saber, aqui nós não vamos pagar para esses russos o mesmo salário que nós pagamos lá na Inglaterra, não. Os franceses, não vamos pagar para os operários russos o mesmo salário que nós pagamos na França, não. Pagavam um salário, menor. E aí, meus queridos, o proletariado, que vocês sabem que esse nome proletariado, olha a etimologia, a origem das palavras. Proletariado vem de prole, os filhos. Eles só tinham isso, só tinham os filhos, não tinha outra coisa, não tinha bens. Daí esse termo, proletariado. Então, o proletariado enfrentava péssimas condições de vida nas cidades, tá? Fruto exatamente desses baixos salários, tá bom? Não bastasse os baixos salários, não havia direitos trabalhistas na Rússia no início do século XX, algo que já vinha sendo consolidado há algum tempo na Europa Ocidental, resultado da organização, dos operários em sindicatos, realização de greves. Tanto é que no caso da Rússia, nós vamos ter essa junção da insatisfação do operário da cidade, representado ali pela figura do martelo, juntando-se com a insatisfação dos camponeses, representada ali pela foice. Você vê que, inclusive, da bandeira da ex-União Soviética, você vai ter o quê? Você vai ter a foice representando os camponeses, trabalhadores do campo, e ali um martelinho representando os operários, os trabalhadores da cidade. Tá legal? E a alternativa professor, o que é que ela diz? Veja bem, após o fim da servidão, houve uma intensa migração do campo em direção à cidade, contribuindo para o aumento da mão de obra disponível, que seria direcionada em grande parte para a indústria. Isso aqui é verdade, porque uma das medidas empreendidas pelo governo provisório na Rússia foi exatamente acabar com a servidão. Essa obrigatoriedade dos camponeses, de trabalharem para os proprietários de terra. Então o cara disse, não sou mais obrigado não a trabalhar para esse cara, para o dono da terra? Vamos embora para Moscou, São Petersburgo e outras grandes cidades da Rússia, tá bom? E isso vai gerar, por um lado, o quê? Vai gerar, por um lado, o quê? Uma pressão muito grande por novas oportunidades de trabalho. Esses caras que vêm do campo, que não querem mais estar naquela condição de servidão coletiva, tá? Eles vão para a cidade, mas eles precisam se alimentar. Eles precisam ter uma casa, tem roupa, tem medicamento, é despesa, meu irmão. E aí vão bater na porta das indústrias. Gera também uma questão social, tá? Uma questão social. É algo que o governo na União Soviética vai ter que procurar solucionar, tá certo? Com as economias planificadas, tá certo? É uma forma de contemplar essa pressão da sociedade, tá bom? Bom, meus queridos, nós vamos encerrando por aqui, essa primeira aula, mas fica ligado, nós vamos ter uma sequência. Na segunda aula, nós vamos comentar, estudar, aprender mais sobre esse processo revolucionário que aconteceu na Rússia no início
do século XX, né? Vamos ter, na verdade, duas revoluções. Fica ligado. Primeiro, a Revolução menchevique, tá? E, na sequência, a Revolução bolchevique, tá? É uma sequência de revoluções. Você escuta muito por aí a Revolução Russa no singular, mas, de fato, nós temos uma sequência de duas revoluções. A primeira Revolução menchevique, que resulta na queda do czarismo na Rússia, tá? E, na sequência, a Revolução bolchevique, que vai resultar na implantação do socialismo na gélida, na distante Rússia, em 1917, que teve muitos impactos no mundo inteiro. Tá legal? Um breve intervalo, logo, logo estaremos retornando.